Olá, meus amigos e meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez estamos aqui repartindo o pão e trazendo um pouco daquilo que o Eterno nos tem revelado, que é a iluminação, abrindo o nosso entendimento espiritual. E antes de nós começarmos esse vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal, dar o seu like ou dislike, ajude nós a compartilhar para que esse vídeo possa chegar ao conhecimento de outras pessoas que ainda se encontram no engano, que ainda se encontram preso dentro de um sistema religioso, uma gaiola religiosa, ali com pesados fardos nas costas, sem às vezes até poder carregar, com tanto fardo de dogmas, estatutos e doutrinas que o sistema religioso criou, inventou e colocou em cima das pessoas, ok? E nesse vídeo de hoje, eu quero comentar com os amados e abençoados irmãos a respeito de uma assembleia ministerial que aconteceu aqui na cidade de Rolândia. Foi feito uma assembleia ministerial aonde foram-se convocados a presença de inúmeros líderes para escolherem determinadas pessoas, para que essas pessoas pudessem ser selecionadas, escolhidas e consagrada a pastores, a presbíteros, a diáconos, a bispos, esses tipos de coisa. E nós estivemos lá presente, né, não como convidado, mas como um simples observador, porque todos sabem que eu não pertenço a nenhuma religião, eu não sigo religião, porque o Pai, o Criador, não deixou religião para ninguém seguir. O nosso Salvador, Messias Emanuel, também não tinha religião. Ele era descendente do judaísmo, mas ele não professava, ele não seguia o judaísmo, que também é uma religião criada por Moisés somente para o povo de Israel. E como eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa que tenha um CNPJ, não sou dizimista, então eu nunca fui, não sou e nunca serei convidado a participar dessas assembleias que eles fazem, né? Conselhos de pastores, também é uma outra invenção criada pelo sistema religioso. Mas essas pessoas que são indicadas, escolhidas por dedos para ocuparem um cargo dentro do sistema religioso, que seja de diácono, presbítero, pastor ou bispo, geralmente são pessoas dizimistas. Quanto maior for o dízimo, o valor do dízimo que a pessoa paga ali dentro daquela instituição religiosa, maior probabilidade e possibilidade ele tem de ser o próximo pastor desta ou daquela denominação, nessa ou naquela cidade. O irmão consegue entender a minha linha de raciocínio? Isso é o que o sistema religioso faz. Eles escolhem quem eles querem e eles consagram da maneira que eles entendem, colocando azeite na cabeça das pessoas, e a partir daquele instante, aquele nosso irmão não é mais irmão, ele agora é um pastor, ele é um líder, ele é um intermediário entre nós e o Criador. Mas nós sabemos que isso não tem fundamento bíblico, isso não tem estrutura dentro da Bíblia. E é sobre isso que nós vamos conversar com você.
Então eu peço a sua paciência, a sua atenção, e de antemão eu já digo para você que a minha intenção não é atacar você, a minha intenção não é atacar a denominação aonde você congrega, aonde você dizima. A minha finalidade, a minha função é revelar, é trazer as palavras do Altíssimo, do Criador, que não é permitido falar dentro do templo religioso. Dentro do templo religioso, só quem pode falar, só quem tem direito de falar é o pastor, é o líder. E ele já tem em suas mãos uma cartilha doutrinária que chama-se Estudos Bíblicos. Então ele só pode falar aquilo que está ali. Ele não pode falar movido pelo Espírito do Pai. Ele não pode retransmitir aquilo que o Espírito do Pai quer que você escute. Então esses vídeos, não só meu, mas de milhares de irmãos nossos que estão na internet, estão dizendo, trazendo, mostrando a verdade daquilo que os líderes religiosos têm escondido de você. E por esse motivo tem crescido assustadoramente o número de inimigos, não pessoas, mas aqueles espíritos do erro que opera dentro das denominações se enfurecem quando a verdade é lançada diante deles, porque contra a verdade não tem argumentos, ok? Então vamos lá examinar as Escrituras conforme o Salvador nos diz. Pois bem, nós não concordamos, nós não aceitamos que uma assembleia de homens tenha poder ou autoridade para escolher separar um determinado irmão ou irmã e consagrá-lo a pastor. Porque a Bíblia não nos dá esse respaldo, e é isso que nós vamos provar passo a passo para que você possa acompanhar o raciocínio. E eu convido você, caso você não possa nesse instante, pegue uma caneta e um papel e vai marcando os textos e os contextos para que depois você confira. E você vai ter uma surpresa. A surpresa é que todas essas consagrações ministeriais que acontecem dentro dos templos religiosos, através de conselho de pastores, perante o Criador, isso não tem valor algum. Então vamos lá, para nós darmos início, o primeiro passo, revelando, trazendo a verdade para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 11 e verso 12, aonde Paulo diz assim: e ele mesmo concedeu. Ele quem? Paulo? Não, o Salvador, o Messias, o Emanuel, foi ele que concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que foi o Messias, foi o Salvador que escolheu e deu dons para que os homens permanecessem na igreja. Mas eu pergunto para você, qual igreja? Aqui Paulo está escrevendo para os Efésios. Ele está dizendo que o Messias concedeu. Concedeu quando?
quando ele estava em carne, quando ele era o Jesus, o Nazareno. Foi nessa época que ele escolheu os 12 apóstolos para que acompanhasse ele na propagação do evangelho. Mas depois da morte do Messias, do Jesus Nazareno, ele morreu. Jesus Nazareno morreu e foi ser sepultado. Ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou dos mortos, o Cristo ressuscitado. Não era mais e não é mais o Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno era carne. Quando semeia-se corpo animal, carne, humus, unidade de carbono, ressuscita-se corpo espiritual. Então, quando Jesus, o Nazareno, foi morto, ele era carne, unidade de carbono, humus, foi sepultado. Só que antes dele ser morto, ele escolheu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É o pão que você come? É o suco de uva? Não. O corpo de Cristo é a igreja, é o povo dele. Aqueles que aceitam unicamente ele como cabeça da igreja, como cabeça do corpo. E dentro do sistema religioso, o sistema religioso não aceita o Salvador, o Messias, o Emanuel como cabeça. Por isso eles colocam um homem lá como pastor, um intermediário entre o corpo e o cabeça. E não pode ter intermediário, porque quem governa o corpo é o cabeça. O cabeça é o Cristo ressuscitado e não um homem que leva o rótulo, o título de pastor. Os irmãos estão conseguindo entender a linha de pensamento? Os irmãos conseguem diferenciar aquilo que foi acontecido na época em que Jesus, o Nazareno, estava vivo e os que está acontecendo agora, 2000 anos depois? Os irmãos conseguem acompanhar a linha de raciocínio? Então vamos lá, vamos complementar esse texto no livro de Atos, capítulo 1, verso 21, capítulo 1, verso 1, 21 e 22. Diz assim: Pedro, o texto diz assim, a escolha de Matias. Mas no verso 21 diz assim, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado a alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Eu vou dar uma encurtada aqui para que esse vídeo não fique muito comprido e muito enfadonho. O Salvador tinha escolhido 12 apóstolos para acompanhar ele na sua missão. Então nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 10, diz assim, a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Mateus capítulo 10.
tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridades. Quem é que chamou, quem é que escolheu e quem é que deu autoridade? Foi uma assembleia ministerial? Foi um conselho de pastores? Ou foi o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador Emanuel? Deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então nós vemos aqui que o Salvador, o Messias Emanuel, o Jesus, ele que escolheu os seus 12 apóstolos. Não foi através de uma assembleia de homens, de líderes, porque naquela época em que Jesus o Nazareno andava aqui na terra, existia o templo de Salomão, existiam os sacerdotes, existiam os levitas, existia a sinagoga, já existia várias religiões, mas ele não chamou ninguém do templo lá, que é onde fala casa do Pai, casa de oração, não, foi ele, unicamente ele que escreveu, que escolheu aquelas pessoas que deveriam ser os seus apóstolos. Quando chegou na morte dele, cumprimento da profecia, Judas, que fazia parte dos 12, Judas, o traidor, foi escolhido pelo próprio Messias, o Salvador, Emanuel. E o Judas traiu ele, então ficou 11. O Judas traiu ele, foi lá, se enforcou, devolveu as 30 moedas de prata, o Messias foi traído, foi espancado, foi humilhado, maltratado, foi morto e ressuscitou. E ficou só 11 apóstolos. E aí vem o Pedro. O Pedro, que sempre queria estar por cima da carne seca, ele veio com essa ideia aqui. Então eles apresentavam, nós temos que colocar uma outra pessoa, nós temos que escolher um outro irmão para colocar no lugar do Judas, para ficar os 12. Isso foi uma assembleia lá em Jerusalém, mas sem autorização do Messias, ele não mandou fazer isso. Isso foi o Pedro que fez, convocou lá vários irmãos para fazer essa assembleia e substituiu, colocar um, porque só tinha ficado 11. Então eles apresentaram 2. José, chamado Barsabás, o justo, e Matias. E eu fico pensando aqui comigo aqui. Eu fico aqui pensando comigo assim, a assembleia lá, a reunião deles lá, os ministérios deles apresentou, só tinha 2. Não tinha mais. Ainda o Pedro exigiu que para ser discípulo, para ser apóstolo, tinha que andar com eles, tinha que ter visto a ressurreição de Cristo, tinha que testemunhar que Cristo havia ressuscitado. Quer dizer, o Pedro já começou a fazer uma coisa ali totalmente fora daquilo que o Messias, o Salvador, Emanuel, ensinou. Mas eu não estou aqui para julgar o comportamento, a atitude de Pedro, mesmo porque eu não sou juiz. Nós estamos aqui analisando os fatos, os acontecimentos que aconteceram, para que nós possamos entender o que é espiritual e o que é material físico. O que é que o Messias ensinou e o que é que o sistema religioso ensina nos dias de hoje, se estão de acordo ou se estão
um contra o outro. O irmão consegue me entender? A amada irmã que está assistindo consegue entender aonde eu quero chegar com essa linha de raciocínio? Pois bem, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, amado irmão, abençoado, você note que aqui a preocupação do Pedro era preencher a vaga, como se aquilo ali fosse um emprego, como se a presença, o fato do Judas ter traído o Salvador e se matado, como se que ali fosse fazer diferença para o Pai. Então Pedro tomou essa iniciativa de escolher uma outra pessoa para substituir o Judas que tinha se matado. Apresentaram dois, e aí o que aconteceu? Eles oraram, né? Hoje no sistema religioso não é assim? Ah, meu Deus e meu Pai, lá, sabalá, o Senhor que conhece o coração de todos, o Senhor consagra esse irmão aqui para pastor, nós vamos ungir esse irmão aqui, carga azeite na cabeça do irmão. Não é assim que acontece dentro do sistema religioso hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo? Pois então, aí o que aconteceu? No verso 26, e o lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Aqui que eu queria chegar, meu irmão. Aqui que ele queria chegar. Primeiro, o Pedro achou que tinha que escolher um para colocar no lugar do Judas. Apresentaram dois. O Matias e o Barsabás, consignado justo. Então, depois que eles apresentaram aqueles dois ali diante da Assembleia Ministerial, diante do conselho ali, eles oraram a Deus. Eles oraram ao Pai, mas não esperaram a resposta. Por que não esperaram a resposta? E o lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. Quer dizer, parece o jogo da velha, parece o jogo do bingo, parece a Mega Sena. Eles lançaram sorte. Eu fico imaginando assim, ó. Salaguê, minguê, 1, 2, 3, minha mãe escolheu esse, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher aquele. Dá uma impressão assim, que eles queriam que Deus escolhesse qual dos dois seria suficiente para completar, para assumir a vaga do Judas que tinha se matado. Aí eles lançaram sorte, quer dizer, deixaram, desse momento em diante, deixaram de ser guiado pelo Espírito do Pai e lançaram sorte. Será que foi com a moedinha, cara ou coroa? Os irmãos aí, os pastores aí que são teólogos, né? Que são formados em teologia, doutorado, escatologia, me ajuda aí. Se eu tiver errado, me ajuda aí. Pode escrever embaixo aí, não tem problema nenhum, não. Lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Matias. A sorte caiu sobre Matias. E o coitado do Barsabás era azarado, o azarão. Ele não conseguiu, ele perdeu. A sorte caiu sobre o Matias. Então aqui, esse acontecimento aqui não foi nada espiritual. Isso aqui foi uma coisa carnal, foi uma coisa que Pedro inventou. O Messias não mandou colocar ninguém no lugar do Judas Iscariote. Mas o Pedro foi lá e resolveu fazer essas coisas.
lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Essa decisão aqui de colocar outra pessoa no lugar de Judas Iscariote, essa decisão foi de quem? Foi do Salvador, do Messias ou foi do Pedro? É o mesmo que acontece hoje em dia. Os homens é que decidem. As assembleias ministeriais que decidem, os conselhos de pastores é que decidem quem é o presidente do conselho ministerial de pastores da cidade. Não é o Messias, não é o Espírito do Pai, não é o Pai, são os homens. Mas os homens não têm qualificação, os homens não têm uma especificação, uma autoridade para fazer isso, porque o Messias não entregou para ninguém fazer esse tipo de coisa. O irmão consegue acompanhar o meu raciocínio? Que foi o Pedro quem tomou aquela decisão ali de colocar o Matias no lugar do Judas, porque o Judas tinha morrido. Aí, o que acontece dentro do sistema religioso? O que os líderes religiosos dizem sobre isso? Tem que ter a assembleia ministerial para decidir as coisas, tem que ter as coisas físicas, as coisas dos homens tem que ter, como os políticos, como as escolas de samba, como os times de futebol. Mas as coisas espirituais, nós não temos esse poder, essa autorização para resolvermos, porque quem decide é o cabeça do corpo. E o cabeça não sou eu, e não é você, e não é o pastor, e não é o teólogo, e não é o doutor, e não é o escatologista, e não é isso, não é ninguém. O cabeça é o Messias, o Salvador, o Emanuel. Aí eles vêm e dizem, ó, na igreja tem que ter o conselho ministerial, tem que ter o pastor, o vice-pastor, tem que ter o presbítero, tem que ter o diácono, tem que ter o tesoureiro, primeiro e segundo tesoureiro, tem que ter o primeiro e segundo secretário. Isso não é o corpo de Cristo. Isso é uma empresa. Isso é uma empresa. Aí aqueles homens que têm aqueles diplomas enormes, que falam palavras difíceis de traduzir, homem super instruído para enganar, ludibriar as pessoas, eles dizem o quê? Na igreja tem o tesoureiro. Na minha igreja lá, tem o tesoureiro, tem a tesouraria, tem o tesoureiro. O tesoureiro é aquele que cuida dos dízimos, das ofertas. Mas é bíblico. Ah, é? Judas era tesoureiro da igreja. Judas era tesoureiro? Era. Então vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre Judas, ok? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, verso 6. Diz assim: isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, quem que era esse ladrão aqui? Para melhor compreensão, para que você não fica perdido, para que você não perca o traçado onde nós estamos, vamos voltar aqui no verso 4. João 12, verso 4 diz assim, ó: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, verso 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso aqui é o Judas falando.
Judas era um dos discípulos. E que os pastores temem dizer que Judas era tesoureiro. Agora no verso 6. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. O Judas não estava nem aí com o pobre. Como os pastores de hoje, tá pouco se lixando com quem não paga dízimo, com os pobres. Mas porque era ladrão. Judas não era tesoureiro de Jesus, Judas era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então as ofertas que as pessoas doavam para o Messias, para sustentar ali os apóstolos, o Judas, que os pastores dizem que ele era tesoureiro, o Judas roubava, ele era ladrão. Está escrito aí, ó, João capítulo 12, verso 6. Você pode conferir na sua Bíblia. Isso são coisas que o homem ensina, que o homem doutrina, que o homem cria para as pessoas. E as pessoas, por falta de conhecimento, o que acaba acontecendo? Acaba sendo enganado, porque é muito fácil enganar as pessoas que não têm conhecimento e que às vezes não têm leitura, não sabem ler, e outros por preguiça, por falta de tempo ou por comodismo, não examina, não pesquisa. Não pesquisa. Agora veja bem, Pedro, ele diz o seguinte, nós temos que escolher um homem para nós acompanhar, para substituir o lugar de Judas, mas esse homem tem que andar conosco e tem que ser testemunha da ressurreição de Jesus, que nós já lemos lá em Atos 1, do 21 ao 22. Então essa pessoa, para completar os 12, tinha que andar com eles e tinha que ser testemunho da morte e ressurreição de Jesus, do Messias, do Salvador. Agora veja a contradição que Pedro entra aqui, ó, e que muitos pastores, muitos líderes também fazem essas contradições. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de iluminar, clarear a mente, por falta da revelação da palavra. Veja o que diz aqui, ó. Ora, havia em Damasco, aqui. O livro de Atos, capítulo 9, verso 10, diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor Deus numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor Deus lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes. Para quem não sabe, sacerdotes daquela época são os pastores de hoje. Para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor Deus lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quem foi que escolheu Paulo para ser apóstolo no lugar de Judas? Foi Pedro ou foi o próprio Salvador Messias? Aqui está dizendo, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este quem? Paulo, é para mim um instrumento escolhido. Quem foi que escolheu Paulo para ser discípulo, para ser apóstolo do gentil? Foi o Pedro?
Foi a assembleia ministerial? Foi o conselho de pastores? Ou foi o próprio Salvador quem escolheu? Você consegue entender, irmão, como que eles torcem as coisas do eterno, trazendo sobre si mesmo muitas e muitas condenação por causa de torcerem as coisas dos apóstolos? Mas nós não paramos por aí. Quando os apóstolos fizeram uma reunião, uma assembleia em Jerusalém, o que aconteceu? Vamos examinar no livro de Atos, capítulo 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos, já tinham escolhido aqui o substituto para colocar lá no lugar do Judas, né? Lançaram sorte e já foi escolhido um ali. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Verso 7. Havendo grande debate, olha só, irmão, debate é discussão, é briga. Um fala de um jeito, outro fala um fala assim, outro fala não, outro não sei, outro talvez, quem sabe. Então, havendo grande debate, isso aqui não é coisa do Espírito do Pai, isso aqui é coisa da carne. É o que acontece dentro do sistema religioso hoje. Nós vemos aí, líder atacando líder, um atacando o outro, debatendo, tudo na carne. Não tem nada do Espírito do Pai sobre eles. Pedro, olha só, o Pedro aqui de novo. Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra dos evangelhos e crescem. Ele falando isso aqui, que Deus escolheu ele, Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra dos evangelhos e crescem. Sendo que eu acabei de ler que Paulo foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo dos gentios e dos judeus. E aqui Pedro batendo tudo cheio de si, dizendo que Deus escolheu ele, Pedro, para ser o apóstolo do gentio, quando na verdade Deus nunca escolheu Pedro para ser apóstolo dos gentios, mas sim Paulo, que foi escolhido, vaso escolhido para ser apóstolo tanto do gentio quanto dos judeus, também para os reis da terra. Meu amado irmão, você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Que quando Deus faz uma coisa, é totalmente diferente daquilo que os homens fazem. Os homens fazem de uma maneira totalmente diferente daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou para o povo deles. Então nós não podemos acreditar, nós não podemos crer que aquilo que o homem faz tem o aval, tem a aprovação de Deus. Porque Deus não mandou fazer. Quem escolhe as pessoas não é eu que escolho Deus. Não é eu que escolho aceitar Jesus como meu Salvador. Isso não tem na Bíblia. O próprio Jesus disse: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós para que vais e dê fruto. Não é você que escolhe
o Messias, o Emanuel, o Salvador. É ele que escolhe você. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50, 80 anos dentro do sistema religioso. Se o Messias não escolher você, você perdeu o seu tempo. Ah, mas não está escrito aí que ele deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para isso. Deu, claro que deu. Está escrito, eu li e comprovo. Mas para quando que ele deu isso? Em que época que foi isso? Para quem que ele falou isso? Em que ano que foi? Com quem que ele estava conversando? Quem foram os profetas que ele escolheu? Quem foram os apóstolos que ele escolheu? Quem foram os pastores, os doutores da lei que ele escreveu? Os de agora? Pelo amor de Deus, irmão, não faz isso não. Seja humilde. Ore ao Pai. Peça entendimento para que ele ilumine a sua mente, irmão. Quando Deus, o Criador, quer fazer alguma coisa, ele não manda recado, irmão. Ele fala diretamente no teu coração, como eu vou provar para você agora. Agora, abre a sua Bíblia, meu irmão. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 13 e 14. Gênesis, capítulo 6, verso 13 e 14. Diz assim, ó. Então disse Deus a Noé. Quem foi que falou para Noé? Foi Deus. E por que ele não mandou um profeta lá? Por que ele não mandou um pastor lá? Por que ele não mandou um apóstolo? Por que ele não mandou um missionário lá? Por que ele não mandou o Pedro lá? Porque é ele que decide, é ele que escolhe, é ele que comanda, é ele que faz. A ele, somente a ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência do homem. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de ciprestes, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Quem foi que falou isso para Noé, irmãos? Foi a Assembleia Ministerial? Foi o Conselho de Pastores? Ou foi o próprio Criador quem disse isso? Tire as suas conclusões, reflita, ouça, leia, peça orientação ao Pai. Essas consagrações, essas assembleias ministeriais, esses conselhos de pastores, padres, bispos, presbítero, diácono, isso é coisa de homem. O homem que inventou isso aí. O homem tesoureiro na igreja. É uma empresa, não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é espiritual. É espiritual. O corpo de Cristo não é uma empresa que tem um CNPJ, que tem um diretor, que tem um vice-diretor, que tem um contabilista, que tem o primeiro e segundo secretário, que tem o tesoureiro para contar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Isso não é o corpo de Cristo, isso é uma empresa. Dizer que Judas era tesoureiro, Judas era ladrão. Judas era ladrão. Como que o pastor vai dizer que na igreja dele tem que ter um tesoureiro? E outra coisa, para você ser tesoureiro daí do sistema onde você congrega, você tem que pagar um dízimo gordo. Se você não pagar dízimo, nem para barrer o banheiro eles não te aceitam. Nem para barrer o banheiro eles não te aceitam. Para você ter um cargo dentro do sistema religioso, você tem que ter um dízimo bom, um dízimo gordo, porque senão nem barrer o banheiro, nem catar o papel higiênico do banheiro, eles não vão te convidar a você. Sabe por quê? Porque é uma assembleia ministerial de homens.
ministério de homens, é conselho de pastores, homens. Não tem nada a ver com o nosso pastor, o Messias, o Salvador Emanuel. Nós vamos parando por aqui, irmão, pedindo perdão que esse vídeo ficou um pouco longo. Ainda temos muita coisa para falar, mas vai ficar muito longo e fica enfadonho. E tem pessoas que não gostam de muita conversa. Então nós vamos procurar dividir esse vídeo em umas 5 ou 6 partes para que você possa entender o que é espiritual, direcionado pelo Pai, e o que é físico, criado pelo sistema religioso, com a finalidade de arrecadar dízimos e ofertas e nada mais do que isso, ok? Que o Eterno, o Criador, ilumine a sua mente, que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, abra as janelas do céu e revele para você, no teu coração, qual é a verdade dele, qual é a vontade dele, e que ele te liberte dessa prisão, dessa gaiola onde você congrega, que se chama sistema religioso criado por Constantino. Que o Eterno abençoe você e a tua família.